Então, agora a gente vai ver a soma dos ângulos internos de um triângulo. Ele diz assim, vou fazer essa leitura, dado um triângulo qualquer de vértices A, B e C, cujo os ângulos internos medem A, B, C, respectivamente, ele vai te mostrar o seguinte, que quando você soma esse ângulo A, assim, azul aqui, ó, aberturazinha aqui, ó, A mais B mais C, a soma resulta em 180 graus. Lembrando que eu vou fazer um vídeo mostrando mesmo na prática como é que seria isso aqui, essa soma. Por que que resulta em 180 graus? Vou colocar um vídeo aí explicando. Então, o que é que ele diz aqui, ó? A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Quando você somou o ângulo A mais B mais C, vai dar 180 graus. Porque assim, nas questões, ele coloca por exemplo, ele te dá o valor do ângulo A, te dá o valor do ângulo B, e no lugar do ângulo C, ele coloca uma letra, uma incógnita, para você descobrir. Aí você utiliza essa forma. Quando você soma A mais B mais C, a resposta tem que dar 180 graus. Aí ele continua, é possível observar que no triângulo, é possível observar no vértice B que o ângulo formado pela soma A mais B mais C é um ângulo raso, ou seja, mede 180 graus. Conclusão final, né? A mais B mais C é igual a 180. Eu coloquei aqui um exemplo. Questão é um exemplo bem parecido aí com as questões que são abordadas no livro. Exemplo 1. Qual é a medida do ângulo alfa? Essa letra, né? Aqui, ó, ele colocou alfa no triângulo abaixo. A letra não importa, pode ser X, Y, entendeu? Então, ó, aí como é que seria aqui? Ele deu aqui que esse ângulo é 70 graus, aqui é 45 graus. E tá com a letra aqui. Então, vamos lá. Você sabe quando você soma esse ângulo com esse outro, com esse aqui de 45, vai resultar em 180. Então, vou fazer a soma, montar a equação. O ângulo alfa mais 70 mais 45 tem que resultar em 180. Entendeu? Então, continuando. Vamos lá, ó. Equaçãozinha. Vou copiar isso aqui. Essa letra aqui. É bem parecida com alfa. A letra não importa. O importante é o valor que você vai encontrar. Então, alfa mais 70 mais 45 dá o quê? 115. Verdade, ó. É igual a 180. Logo, vou copiar aqui de novo. O teu ângulo que ele está pedindo vai ser igual a 180. Repare que isso aqui está no primeiro membro, está mais. Eu vou trazer ele para o segundo negativo. 115. Logo, o teu ângulo vai ser 65 graus. Resposta: 65. 180 menos 115, né? Dá 65 graus. Então tá aí, a resposta. É assim que é abordado aí nas questões. Resposta final, ó, quando você soma. Vamos lá, você pode fazer, ó. Eu disse que esse ângulo aqui é 65 graus. Quando você soma com 45,
65 mais 45 dá 110. 110 mais 70, de fato, 180. Segundo exemplo, ele diz, ó, qual é o valor de x, considerando que os ângulos internos de um triângulo medem x, né, ó, colocou todo mundo em função de x, 2x e 3x. Então vamos ver se colocou o triângulo, tá aqui, ó, x, 3x e 2x. Como é que tu vai fazer? A mesma ideia. Quando você soma 2x mais 3x mais x, tem que dar quanto? Tem que dar 180. Então, ó, como está todos os ângulos aqui em função de x, mesma natureza, né? Eu posso somar 2x com 3x dá 5x. 5x mais x, 6x. Então vai ficar 6x. Olha lá, ó. Lembrando aí que eu estou somando aqui, né? Deixa eu mudar a cor aqui. 6x, eu somei, ó. 2x mais 3x, 5x, mais 1x, 6x. Que é igual a 180. Logo, x é igual a 180. Repara que 6x está multiplicando. Quero passar para o segundo, eu volto com ele aqui dividindo. Então, o x é igual a 180 por 6, 30 graus. Então é a resposta. Você pode até verificar, ó. X é 30, aqui tem 30 graus. 30 graus, lembra aí, ó. Tu achou que x é 30 graus. 30. 3x é 3 vezes o x. Então, 3 vezes 30, 90. Então, 90 aqui, mais 30. 120, é isso? E aqui é 2x, 2 vezes 30. Então, 2 vezes 30, 60. 120 com 60, tá aí os 180 graus. Novamente aí, resposta correta, né? Então, tá aí, resposta, 30 graus. Condição de existência de um triângulo. As medidas de um triângulo, você não escolhe assim aleatório, não. Você definiu dois lados. E o ângulo, o terceiro lado, já fica meio que amarrado. Você não consegue mais escolher, não. Então, qual que seria a condição de existência de um triângulo? Para construir um triângulo, não podemos utilizar qualquer medida. Está avisando aqui, ó. Tem que seguir a condição de existência. Então, para construir um triângulo, é necessário que a medida de qualquer um dos lados seja menor que a soma das medidas dos outros dois lados e maior que o valor absoluto da diferença entre elas. Então, vamos considerar essa primeira parte. Ó. Para construir um triângulo, é necessário que a medida de qualquer lado, um dos lados, seja menor que a soma das medidas dos outros dois. Ó, vamos considerar essa parte aqui. Você vê que é fácil. Aqui, ó, o que é que ele quer dizer? Ele te deu aqui um triângulo A, de lados A, B, C. Ele diz que, individualmente, quando tu pega A, o lado A ele é menor do que B mais C. O lado B é menor do que A mais C. E o lado C é menor do que A mais B. Vamos aqui mesmo para focar mesmo aqui com valores. Ele não colocou, mas eu posso estar verificando aqui uma questão para a gente. Então, vamos aqui. Eu posso dizer, por exemplo, eu posso considerar bem aqui o A. Vamos verificar se essas medidas são compatíveis com as medidas de um triângulo. A, 2, B, 3, fazer assim, o A3, B4 e o C igual a 5.
eu quero verificar se existe um triângulo que tem essas medidas. Ó. A medida de um lado seja 3, do outro seja 4 e do outro seja 5. Então, como é que eu vou fazer? Olha lá, ó. O A é 3, ó. Então, eu vou substituir 3. O B é 4. 4. E o C é 5. E verificar se é verdade, ó. Aí tu pode fazer assim, ó. Ora, eu sei que 4 mais 5, isso aqui vai dar quanto? 4 mais 5 dá o quê? Vai dar 9. Ó, 9. 3 é menor que 9? É. Então, ó. Ok. E deu certo. Ok. Vamos ver a segunda. O lado B é menor do que a soma dos outros dois lados. Então, vou pegar o B. Quem é o B? 4. Quem é o A agora? Quem é o A, no caso? 3. Quem é o C? 5. Aí eu venho para cá. Ó. 3 mais 5 são 8. Então, ó, aí eu verifico se é verdade. Ó. 4 é menor do que 8? Sim. Ok. Ok. Agora a última aqui. Ó. O lado C, que no caso é 5, será ser menor do que o A, que é 3, mais o B, que é 4? Então, ó, vamos somar isso aqui. Ó. 3 mais 4, 7, né? Isso aqui é verdade? 5 é menor do que 7? É. Então, novamente, ok. Então, existe sim esse triângulo. Um lado é 3, o outro lado é 4, e o outro lado vale 5. A medida dele vale 5. Então, são valores compatíveis aí com as medidas de um triângulo, dos lados de um triângulo. Então, para fechar, diz assim, o triângulo ele pode ser classificado segundo as medidas dos seus lados. O que seria aí um triângulo escaleno? Todos os lados e ângulos são diferentes. Ele pegou aqui esse triângulo ABC. Né? Repare que as medidas aqui não tem valores, mas aqui dá para perceber que são medidas diferentes. Então, quando ocorre isso, você diz que o triângulo ele é escaleno. E no nosso caso, esse exemplo aqui. Esse exemplo. Triângulo 3, 4, 5. As medidas são todas diferentes. Então, estou classificando ele quanto aos lados. Então, chama de escaleno. Triângulos isósceles. Dois lados iguais. E os ângulos opostos a esses lados são congruentes, são iguais. Por exemplo, o triângulo ABC, lembra aí, quando ele coloca esse tracinho aqui, e no outro lado ele coloca esse tracinho, ele quer dizer que esse lado, AB, é igual a AC. Logo, dois lados iguais, o triângulo é isósceles, se chama ele de isósceles, e os ângulos aqui da base são congruentes. Esse ângulo aqui é igual a esse outro. E quando o triângulo tem todos os lados iguais, chama ele de quê? Equilátero. Nesse caso, esse lado ele chamou de A, esse outro aqui de A, e esse outro de A. Então, ele é um triângulo equilátero. Lembrando aí que a gente estamos classificando aí quanto às medidas dos lados. E agora vamos... Ele colocou aqui triângulo equilátero, todos os lados e ângulos iguais. Concluímos que seus ângulos serão de 60 graus. É uma consequência imediata, né? Por ele ser equilátero, todos os lados iguais, os ângulos internos são iguais. Como os ângulos são iguais e a soma deles resulta em 180, quando tu pega 180 e divide por 3, é uma consequência imediata. Lógico que cada ângulo vale 60, né? 3 vezes 60, 180. E classificando eles quanto às medidas dos ângulos internos, ele pode ser o triângulo retângulo. O que seria o retângulo? Tem um ângulo que mede 90 graus. Esse ângulo aqui, 90 graus. A gente chama ele de triângulo retângulo. Classificando quanto aos ângulos.
Ele pode ser obtusângulo, ó, tem um ângulo maior que 90. Esse aqui, por exemplo, coloco aqui, claro que é bem maior do que 90, a gente chama ele de triângulo obtusângulo. E quando os três ângulos são menores que 90, tu chama de acutângulo. Lembra aí, para entender isso, é só lembrar do ângulo reto. Ângulo reto. Entendeu? Aí aqui você está vendo que cada ângulo interno desse aqui é menor que 90. Aí tu chama ele de acutângulo. Então, de maneira geral, quanto aos lados, ele pode ser equilátero, isósceles e escaleno. Isósceles tem dois lados iguais e, consequentemente, dois ângulos congruentes. Escaleno, os três lados são diferentes. Né? Tu tem o equilátero, três lados iguais, classificando aí quanto às medidas dos lados. E quanto aos ângulos, ele pode ser retângulo, tem um ângulo de 90 graus. Ele pode ser obtusângulo, quando você tem um ângulo interno maior que 90, e acutângulo, e quando os três ângulos internos são menores que 90.